Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula nossa aqui da Onbio, onde eu vou estar falando para vocês, né, sobre alguns conceitos em farmácia e da atenção farmacêutica em pacientes e em idosos, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Deixar lembrar sempre vocês que no final da aula nós temos ali um formulário que deve ser respondido, né? Estou disponível para vocês também no WhatsApp, então quem quiser tirar dúvida, também estou disponível lá no grupo e no WhatsApp, tá bom? Então vamos iniciar hoje a nossa aula. A gente tem que entender o conceito aí e a diferença entre princípio ativo, droga e medicamento. É essencial que nós tenhamos aí entendido, né, o que é princípio ativo, droga e medicamento. Então, o que é princípio ativo? Princípio ativo é qualquer substância do medicamento que possui ação terapêutica. Então, o princípio ativo, ele tem que ter o quê? Ação terapêutica. Então, para ele ser classificado como princípio ativo ou fármaco, ele tem que possuir ação terapêutica, né? Então, o que é um princípio ativo? Toda substância que tem ação terapêutica. Bruna, posso ter mais de um princípio ativo em uma formulação, né, em um medicamento? Sim, eu posso ter, por exemplo, 4 princípios ativos, 5 princípios ativos. Por exemplo, no caso do Dorflex, se eu não me engano, são 4 princípios ativos. Então, eu posso ter mais de um princípio ativo, né, dentro de um medicamento. O que é droga? Droga é qualquer substância capaz de modificar o funcionamento do organismo, resultando em mudança fisiológica do comportamento, tá? Então, droga é qualquer substância que vai modificar a fisiologia do nosso corpo. Então, um princípio ativo, ele vai modificar a fisiologia do meu corpo? Sim, né? Porque ele vai ter uma ação ali dentro de nós, então ele vai fazer aí uma modificação, né? Ele vai modificar algo no nosso organismo. Então, droga é tudo que causa uma modificação no meu organismo. Independente se essa modificação for para trazer uma homeostase no meu corpo ou não, né? Ou vai trazer aí um distúrbio, né? Que é como, por exemplo, as drogas ilícitas que nós temos hoje. Porém, tudo que causa uma modificação no meu organismo é classificado como droga, né? E o que é medicamento? O medicamento, ele já é um produto farmacêutico tecnicamente obtido, né, ou elaborado, que tem como finalidade preventiva, curativa ou diagnóstica. Então, para ele ser classificado como um medicamento, pessoal, ele tem que ser ou de cura, ou de prevenção, ou de diagnóstico, tá? Para ele ser classificado como medicamento, principalmente, ele tem que ter um princípio ativo, né? O que é um princípio ativo? Princípio ativo é o que tem ação terapêutica, ou seja, tem a ação do meu medicamento. Então, por exemplo, eu tenho o paracetamol, né? Qual é a ação do meu paracetamol? O paracetamol, ele tem ação, né? A ação dele do paracetamol é de antitérmico, por exemplo, né? Analgésico, ele tira a dor. Então, essa é a função do princípio ativo paracetamol. Né? Então, ele tem que exercer essa função. Então, a ação terapêutica, a função terapêutica é o que ele vai ser realizado, a indicação que ele vai ser realizado. E para ser classificado como medicamento, precisa ter princípio ativo, né? Porque aí a gente já fala da diferença entre remédio e medicamento. Remédio é tudo que não tem princípio ativo, né? Então, por exemplo, a fé não tem princípio ativo, né? A fisioterapia, o exercício físico, eles não possuem princípio ativo. Diferentemente do meu medicamento, que ele tem que ter princípio ativo para ele ser classificado como medicamento, né? Então, todo medicamento pode ser um remédio, porém, nem todo remédio é um medicamento, tá? Então, a gente tem que entender bem aí
a diferença do que é princípio ativo, do que é droga, a diferença entre medicamento e remédio é muito importante para continuarmos com as nossas aulas, né? Que a gente vai utilizar muito, né, esses conceitos nas nossas aulas que a gente for ter, tá? Então aí a gente já consegue diferenciar o princípio ativo, droga e medicamento. Então, dando continuidade, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem, né, mais facilmente a diferença. Então, o medicamento, né, ele pode ser oriundo, ou seja, ele pode vir de 4 reinos: reino vegetal, né, reino animal, reino mineral ou reino sintético. Então, ele pode ser desses 4 reinos. Nesse caso aqui, eu coloquei um reino vegetal, né? Então, a gente existe várias plantas no nosso, vamos colocar no nosso mundo, né? Então, a gente tem várias plantas. Cada planta tem várias substâncias dentro delas, tá? Então, elas possuem várias substâncias. No caso, por exemplo, dessa planta, que é a cannabis sativa, ela possui mais de 400 substâncias dentro dela, né? Então, dentro dela tem aí mais de 400 substâncias. Um pesquisador resolveu pesquisar essas substâncias e ver se alguma dessas substâncias tinham, né, efeito terapêutico, ou seja, alguma dessas substâncias fosse bom para alguma patologia. Ou seja, ele queria extrair dessa planta um princípio ativo, que ainda não tinha, que ainda era só substâncias, né? Já era utilizada, no caso aí, para maconha, né? Que a gente daqui a pouco vai falar dela. Então, essa planta já era utilizada para realizar maconha. O pesquisador entendeu, né, que dessas 400 substâncias, uma substância dava origem ao princípio ativo tetrahidrocannabidiol, né? Ou seja, esse tetrahidrocannabidiol, ele tem a função de diminuir convulsões, né? Ele ajudava muito, percebeu a ação dele, né? Muito relevante aí na convulsão em crianças, principalmente. Então, ele encontrou, dentre essas 400 substâncias que essa planta, a cannabis sativa, tinha, uma que possuía aí um efeito terapêutico, que nós chamamos de princípio ativo. E aí, desse princípio ativo que ele encontrou, ele foi e fez um medicamento, que é o canabidiol. Então, ele passou esse tetrahidrocannabidiol, né, por uma série aí de pesquisa, né? Uma série de passos que tem que passar, e ele conseguiu encontrar, né? Fez um medicamento chamado canabidiol. Então, primeiramente, o que eu quero para vocês entenderem, que eu tenho uma planta, que é o extrato. Dessa planta, eu tive a origem um princípio ativo, e esse princípio ativo deu origem a um medicamento. Então, o que é princípio ativo? Toda substância que tem efeito terapêutico ou tem ação terapêutica. O que é um medicamento? Para ser classificado como medicamento, ele tem que possuir um princípio ativo e tem que ser classificado ou em cura, ou em prevenção, ou em diagnóstico. Então, quando eu penso em medicamento, né? Quando eu penso assim, medicamento, o que eu tenho que pensar? Ele vai ter efeito de cura? Ele vai ter efeito de prevenção? Ou ele vai ter efeito de diagnóstico? Então, eu tenho que pensar qual é a função dele, porque para ele ser classificado como medicamento, ele tem que estar sendo aí, né, classificado dentro dessas 3 aí funções. E aí, dessa planta também se origina a maconha, que no nosso país ela é ilegal, né? Na maconha, nós não temos só a cannabis sativa pura, né? Da sua forma lá extraída. A maconha, não existe nenhuma maconha, vamos dizer, pura, né? No Brasil, todas essas maconhas são misturadas, essas espécies de animais, né? Ou outros vegetais,
para aumentar, né? Porque eles ganham por peso. Então, para aumentar, eles misturam aí outros componentes. E aí a gente tem aí a maconha. A diferença entre uma droga lícita e uma droga ilícita, pessoal, é que uma droga ilícita, ela destrói neurônio, né? E neurônio morto, ele não volta nunca mais. Diferente de drogas lícitas que não destroem neurônio, né? Que a gente não tem morte neuronal. Então, por isso que nós temos a diferença de drogas lícitas e ilícitas no nosso país. O canabidiol deu aí pano para manga, como se diz. Por quê? Porque muitas pessoas, né, famílias aqui no Brasil, quando esse medicamento saiu lá nos Estados Unidos, ficou interessado, né? Porque as famílias aí tinham crianças que tinham muita convulsão, né? 40, 50 convulsões no dia, e elas queriam reduzir, né? E viram aí uma luz no fim do túnel. Então eles viram muitos pais utilizando lá nos Estados Unidos o canabidiol medicamento, né? E aí eles tentaram trazer o canabidiol para o Brasil. Porém, pessoal, nós só podemos utilizar ou comercializar dentro do nosso país medicamentos que estejam registrados na nossa Anvisa, tá? Nós não podemos, de forma alguma, comercializar ou utilizar medicamentos que vêm de outro país, tá? Porque, mesmo que ele venha de outro país, ele tem que passar por um registro da Anvisa do país para ele ser utilizado. Porque senão é tráfico de droga, tá? E foi aí que muitas pessoas começaram um debate, né? Porque falavam que estava salvando seus filhos e por isso que eles enfrentavam, por isso, né, que eles traziam esse medicamento de fora. E aí começou uma luta para ter o registro, né, do canabidiol aqui no Brasil. E hoje tem o canabidiol, ele é um medicamento registrado no Brasil, então ele pode ser comercializado, né, no Brasil normalmente, porque ele tem o registro no nosso órgão, na Anvisa. Então, nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil se não tem o registro da nossa Anvisa, mesmo que em outro país ele seja registrado, como por exemplo nos Estados Unidos, Paraguai, China, enfim, independente. Nós temos que fazer o registro dele aqui no Brasil para ele ser comercializado. Então, na época, deu muito bafafá devido a essas pessoas estar trazendo para salvar vidas e mesmo assim com medo de ser presas, né? Pela questão do tráfico de droga, né? Enfim, graças a Deus, conseguiu aí a comercialização desse medicamento, né? Então, hoje o medicamento ele é comercializado, ele chega até nas famílias aí que tem esse problema de convulsão, principalmente em criança, mas ele ainda é muito caro, né? E ele só é dado para algumas pessoas pelo SUS. Então, o SUS, ele fornece, né, naquele alto custo para as crianças que convulsionam, né, devido ao alto valor que esse medicamento é. Caso um dia, tá, pessoal, se a maconha for legalizada no nosso país, o local que vai ser vendido a maconha vai ser na farmácia, na drogaria, né, em específico. Porque ela é uma droga, então ela vai ser vendida na drogaria. Porém, pessoal, o valor que ela vai vir vai ser um valor muito mais alto, né? Por quê? Porque, por exemplo, vai ter que pagar imposto sobre essa maconha, e vai ter que ser uma droga pura, não vai poder ser uma droga, por exemplo, com bosta de cavalo, de vaca, enfim, vai ter que ser uma droga pura, então ela vai ser bem mais cara do que, por exemplo, uma boca de fumo, né? Além disso, eu vou ter que colocar nessa droga, por exemplo, o meu funcionário, minha água, minha luz, meu aluguel, né? Então, vai ser encarecida. Essa maconha, ela vai ficar encarecida. Então, eu não sei se vai adiantar muito aí a gente ter a legalização da maconha para acabar com a boca de fumo, porque eu acredito que não vai acabar com a boca de fumo, né? Porque as pessoas aí, os usuários que utilizam aí bastante, vão continuar comprando na boca de fumo, né? E eu falo que hoje já tá, vamos dizer, quase legalizada, né? Porque ninguém vai preso por ser usuário de maconha, né? Por exemplo, se a polícia bater e você estiver utilizando droga, a maconha, você não vai preso,
né? Então eu falo assim que está praticamente, entre aspas, legalizado, porque, né, se fosse algo assim, realmente, eles iam levar preso e tudo mais. Mas hoje não é dessa forma que funciona, né? Eu acredito que se for, as pessoas brigam muito pela legalização da maconha, pela questão do medicamento, né? Alegam a questão do medicamento. Se for pela questão do medicamento, pessoal, não tem, pode ficar sem ser legalizado, porque o medicamento, o canabidiol, já existe, já está em uso, já tem registro desse medicamento no Brasil, tá? Sem problema nenhum, né? Ele já está registrado, já está sendo feito uso deste medicamento no Brasil, tá? Então eu espero que vocês entenderam aí, ó, o que é princípio, o que é droga, né? O que é medicamento e a sua diferenciação. Então eu ilustrei, no caso, com a maconha, para vocês entenderem, né? De forma mais clara, de forma mais sucinta aí, qual é a diferença, né? Entre princípio ativo, medicamento, droga, né? Então, se eu perguntar para vocês, neste caso, qual é o princípio ativo? O princípio ativo é a tetrahidrocannabinol, tá, pessoal? Se eu perguntar quais são os 4 reinos que vêm nos medicamentos: reino vegetal, animal, sintético e mineral. Se eu perguntar, para ser classificado como medicamento, tem que ter uma das 3 funções. Quais funções são essas? São função de curar, prevenção ou de diagnóstico, né? Como assim, Bruna? Por exemplo, cura, né? Um anti-inflamatório, um analgésico, eles são classificados como cura. Prevenção, as vacinas, né? As vacinas que nós utilizamos, todas essas vacinas, elas têm uma ação de prevenção. E de diagnóstico, por exemplo, contraste, né? A gente utiliza o contraste para realizar algumas ultrações, por exemplo. E aí esse contraste, ele é utilizado para fins de diagnóstico, né? Então é muito importante a gente entender o que é cura, o que é prevenção e o que é diagnóstico, tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, a parte da planta dos 4 reinos, da onde eles vêm, né, que pode ser vindo do reino animal, vegetal, mineral e sintético. Aqui nós temos o princípio ativo. O que é princípio ativo? Toda substância que tem ação farmacêutica ou ação farmacológica. Aqui eu tenho o medicamento. O que é o medicamento? É toda formulação, né, feita, obtida através dos reinos, né, e tem que ter princípio ativo para ser classificado como medicamento. A diferença entre medicamento e remédio, que o medicamento ele possui princípio ativo, já o remédio ele não possui princípio ativo. E aqui a maconha, que é oriunda aí da cannabis sativa, porém ela é uma droga. O que é droga? Qualquer substância que causa um efeito no meu organismo. Então, seja ele bom ou ruim, se causa um efeito, é classificado como droga. Certo? Então, nós vamos iniciar esses outros conceitos, né, para a gente entender melhor. Então, vou começar no outro vídeo para ficar mais fácil.